Fala, meus abençoados, seja bem-vindo. Eu, um café e um testemunho. Fala, meu querido Alan. Beleza? Aí, Eu estou aqui com o Alan, cara. Muito prazer te receber aqui. Prazer É uma alegria meu. imensa estar contigo aqui. Antes de te apresentar pra galera, eu vou contar um testemunho rapidinho, tá bom? Tá bom. Eu tava lá trabalhando em Icurá e eu tava te atendendo ali e cheguei em você, eu tava querendo comprar um celular. Eu falei, cara, como é que esse celular aí é bom? Você te lembra? Lembro. E através do celular que eu comprei, que era parecido com o teu, eu fui para uma área e fui fazer fotografia de celular e tudo mais. E quando eu parei de fotografar e começou a pandemia, e eu aí eu falei assim, Alan, tô lendo a Bíblia, cara, tu acredita que eu comecei a ler a Bíblia? Ele falou, cara, tu tá lendo a Bíblia? Eu falei, tô lendo a Bíblia, tô lendo Mateus agora, né? E eu tô lendo uma parte assim, assado, tu falou que ele jogava semente, né? Tu lembra disso aí? E tu assim, cara, eu sou líder de jovem. Eu falei, cara, que bênção, cara. E nunca passou pela minha cabeça que depois que tu saiu daquele dia, eu falei, eu parei de fotografar, né? Agora eu não sei o que fazer e tal. E tu assim, Deus vai tomar direção. Tu falou pra mim, Deus vai tomar direção pra você. E depois daquele dia que tu saiu lá no Icurá, tu mandou uma mensagem pra mim e eu vou ler aqui rapidinho. Tu mandou no Instagram, né? Que eu contei que eu tô servindo a Deus agora, tô lendo a Bíblia. Isso ano passado. Sim. E olha a data. Aí ano passado tu mandou assim, fala, Júlio, beleza? Ficamos muito felizes em saber que Deus está mudando a tua vida. Ele mudou a minha há alguns anos e posso te ter certeza que foi a melhor decisão da minha vida. Tudo é um processo a partir de agora, mas você vai ver lá na frente, o resultado será muito melhor do que o esperado. Cara, um ano e a gente tá aqui falando de Deus agora no podcast. Deus mudou a minha vida. Antigamente eu fotografava com o celular, né? Eu vou contar essa obra aqui ainda. Mas depois de um ano, a gente tá aqui falando das coisas de Deus no meu novo projeto. Que eu tava perdido, tu sempre via passando correndo. E tu me falava, calma, espera que Deus vai aparecer. E eu não sei, cara, quando? É isso, cara, esse testemunho. Cara, um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Tudo feliz, tô muito feliz, tá? O café tá bom? Tá ótimo. Então, fala aí, Alan. Se apresenta pra galera aí, pra quem te conhece, quem é você, se quer ser líder de jovens, se apresenta um pouco aí. Glória a Deus. Meu nome é Alan Sagaz. Eu, juntamente com minha esposa, lideramos o Ministério de Adolescentes na igreja Ijade. É uma igreja que é em Joinville. Nós moramos em Penha, mas nós congregamos em Joinville. O nome da igreja é Igreja Evangélica Jardim de Deus. E hoje, né, eu e ela, nós lideramos o Ministério de Adolescentes. Já fomos líderes de pré-adolescentes e também professores da Escola Bíblica Dominical, né? E aí foi onde tudo começou, lá na Escola Bíblica Dominical, né? Nós temos 3 filhos, né? Uma menina de 17 anos, uma menina de 10, um menino de 2 anos e meio, quase fazendo 3, e a minha esposa está grávida agora de 5 meses. Nossa, vai vir o quarto. Eu vi a menininha... Quando tua esposa foi lá no Icurá lá, ela tava gestante já, né? Sim, mais um filho, que bênção, hein, cara? Então, e aí? A gente levou à risca o crescei-vos e multiplicar. Isso é boa. Então, cara, e como é que tá sendo líder de jovens aí nessa pandemia aí, cara? Vou te dizer, Júlio, que é um desafio grande, assim, porque o que acontece, né? Na verdade, nós liderávamos os pré-adolescentes até o final de 2019, e aí houve uma mudança lá na igreja, na liderança dos adolescentes. O líder de adolescentes acabou subindo, digamos assim, para a liderança de jovens, e o ministério ficou sem um líder imediato. E aí, então Deus colocou no nosso coração, né? E como Deus sempre trabalhou com o Eis-me aqui no nosso coração, a gente então conversou com o pastor e acabamos subindo, digamos assim, dos pré-adolescentes para os adolescentes. Nós já havíamos preparado líderes para os pré-adolescentes, já estávamos nesse processo de preparação, de discipulado, né, desses futuros líderes de pré-adolescentes. E aí então, logo que a gente assumiu, veio a pandemia. E aí fechou a igreja. Então nós ficamos um mês com a igreja fechada. Então nós tivemos 2 ou 3 cultos de adolescentes, nós conhecemos uma parte daqueles adolescentes, a outra parte não. E aí de repente tudo fechou e aí começou um desafio. Porque até então nenhum líder da nossa igreja havia passado por aquilo que nós estávamos passando. Que é o quê? Liderar à distância. E isso realmente é um desafio
bem grande, né? Como é que é estar monitorando os jovens, auxiliando de longe? Porque quando você está ali de perto, fica muito mais fácil, né? Você acompanhando a vida dos jovens, discipular. Como é que tá? E como é que discipular essa nova geração hoje aí, cara? Então assim, discipular à distância, ele é um processo complexo, né? O ser humano, de uma forma geral, ele é relacional, né? E quando a gente fala de pré-adolescentes, de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, nós somos muito mais relacionais ainda. Eu costumo brincar com eles que adolescente gosta de duas coisas. Gosta de canto e gosta de bolo, né? Eles gostam de ficar no canto embolado, né? Então, a pandemia veio, digamos, atrapalhar nesse sentido, porque a partir daí eles não conseguem mais ter essa relação de proximidade, né? Essa relação com os amigos. A gente não consegue estar tão próximo assim como nós gostaríamos. Porque no encontro presencial, por exemplo, de adolescentes, depois do encontro a gente vai tomar um açaí, a gente fica sentado na igreja, nos bancos da igreja, conversando sobre diferentes assuntos, não só sobre coisas relacionadas à igreja, mas coisas relacionadas à vida, né? E isso faz muita diferença nesse processo. Então, você liderar à distância é um pouco mais complexo. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, eu mando uma mensagem pelo WhatsApp, né, que hoje é utilizado, ou uma rede social, enfim. E aí, tudo bem? Como é que tá e tal? Você faz 5, 6 perguntas e eles respondem 2 S's, ou um N, ou tudo bem, e te deixa ali. Né? Então, são poucos os adolescentes que você consegue estabelecer realmente um contato virtual. Né? Por quê? Porque eles gostam realmente de estar próximo. Mas, assim, a gente, apesar de todos os desafios, a gente tem buscado encontrar, assim, em Deus alternativas e estratégias para sempre manter relacionamento. Então, a gente tem as células, né, que nós chamamos de GP. Nós temos 3 GPs de meninos, temos 2 GPs de meninas, e então os GPs virtuais acontecem. A gente faz reunião através das plataformas de conversa online, né? Também live de Instagram. E o mais importante é eles saberem que você está ali, disponível para eles. Então, assim, eu e minha esposa, às vezes a gente responde mensagem de adolescentes meia-noite, 1h da manhã. Esses dias eu fui acordado, já faz um tempinho, eu fui acordado por uma situação que aconteceu com os adolescentes. A minha esposa me chamou, tá acontecendo isso aqui. E aí a gente, mesmo virtualmente, a gente foi trocando mensagem de áudio, de texto, ligando. É assim, né, que a gente tem trabalhado. Nessa pandemia agora, com vocês discipulando de longe, qual foi as mais coisas que apareceram, os mais casos assim, de jovens falando assim, pedindo ajuda? Cita uma que aconteceu aí, se tu puder contar. Número 1, disparado, ansiedade. Ansiedade. Os adolescentes, eu acho que com a pandemia, né, não só os adolescentes, mas todos nós aí estamos tendo que aprender a viver num mundo totalmente diferente que nós vivíamos até 1 ano e pouquinho atrás. Mas os adolescentes, eles ficaram... As crianças e adolescentes, de modo geral, ficaram 1 ano sem escola, né, presencial. Trancafiados dentro de casa, literalmente, né? E para eles isso foi realmente complicado. Porque você trabalha lá no restaurante, você sai para trabalhar, você vai na padaria, você vai no mercado, você vai na farmácia, enfim, você sai um pouco de dentro de casa, você respira ar puro, você vê algumas coisas. Eles não, né? São os pais que vão, e eles ficam em casa. Às vezes na frente de um computador, às vezes na frente de um celular o tempo todo. As aulas no ano passado não foram aquelas aulas que eles, né, estavam acostumados. Às vezes não fica um período inteiro em aula. Era só um momento, meia hora, 1 hora. Minha filha, por exemplo, de 10 anos, que vai fazer 10 anos, ela tinha 1 hora de aula em vídeo, né, em reunião, 3 vezes por semana. E o resto era tudo em casa. Então, isso acabou desencadeando uma série de problemas relacionados à ansiedade, né? Então, ansiedade, depressão. Eu tenho adolescentes depressivos, eu tenho adolescentes que estão frequentando não só psicólogos, mas psiquiatras, né? Então, assim, isso eu acho que foi o maior problema de liderar eles nessa pandemia. Porque eu não posso estar lá na casa deles, pegar eles, não, vem cá comigo, que era uma coisa que a gente fazia antes. Então, como eu trabalho com vendas, né, trabalho na parte externa, como vendas externas, então vira e mexe, assim, quando eu via que a gente tinha um adolescente que estava com um certo problema, eu convidava eles para quê? Vamos lá tomar um sorvete, vamos lá comer um hambúrguer,
vamos tomar um suco. E aí eu pegava eles, fazia o que nós estamos fazendo aqui, né? Não com café, mas com suco, com sorvete. E aí sim a gente fazia aquele processo de discipulado, de cuidado mesmo. E aí, vem cá, me conta como é que tá. Ah, tá tudo bem, tio, mas não tá tudo bem, né? Então, olho no olho, né? É muito mais fácil para eles se abrirem dessa maneira, né? Então esse é o grande problema, a ansiedade que está desencadeando uma série de depressão, né? A gente tá falando de... Chica, vem cá, o que tá acontecendo? Quando tu sente que o jovem tá se distanciando, assim, como que o líder faz pra, tipo, tu percebe que o pessoal tá se distanciando, não tá querendo mais ir mais, e o que tá acontecendo? Tu fala assim, não, cara, eu vou ver lá, acho que é função do pai fazer isso, né? Porque o pai também tem, muitas vezes o pai não é crente, o pai também é crente. Como que tu puxa o jovem de volta pra cá? Eu acho que não só o jovem, mas a igreja de um modo geral, eu converso muito isso com a minha esposa, né? O que a gente vê? Depois eu vou contar, mas estou há 10 anos, né? Sou 10 anos aí mais ou menos que eu sou convencido e não convertido, e eu vou te dizer o porquê depois. Mas o que a gente diz é o seguinte, que a pandemia, ela veio, infelizmente, como uma desculpa perfeita para muitos daqueles que estavam já meio frios, né? Aqueles que só estavam ocupando um banco na igreja. Porém, ela tem levantado uma outra parte que realmente está sedenta por algo diferente em Deus, né? E isso acontece com os adolescentes. Então, nós temos muitos adolescentes que, quando a gente tenta fazer alguma coisa virtual, eles não adianta, não vão. Eles não gostam. Eles não gostam porque eles estão tendo aula virtual, eles viveram uma vida, um ano inteiro de coisas virtuais, então eles não gostam muito disso. Então, a gente, às vezes, acha que eles não estão ali com a gente. Mas, quando a gente tem a oportunidade de ter um encontro presencial, e de vez em quando a gente tem, aí a gente vê que eles realmente, né, têm algo ali ainda, tem uma chama acesa. Então a gente procura manter essa chama acesa, né? E tentando cuidar mesmo, cuidar deles. Eu costumo dizer que, falando de adolescentes, né? Quando você conquista o coração de um adolescente, ele vai te seguir. Então, nós como líderes, se nós ficarmos desanimados, aí a gente desanima eles. Mas o quanto nós estivermos motivados, mesmo que eles estejam um pouco desanimados, eles ainda vão seguir, eles ainda vão insistir, eles ainda vão lutar por aquilo ali, né? Então, esse é o desafio, né? Você, mesmo diante da dificuldade, manter o contato, o relacionamento, para que eles não se esfriem ainda mais, né? A gente tá falando de desafio. Cara, como é que é? Eu queria falar sobre liderança, porque você fazer Cristo numa pessoa, discipular, falar de Jesus e a pessoa aceitar e manter no caminho, eu queria saber, eu tenho uma dúvida aqui, tipo, bacana, minha. Tipo assim, novos convertidos, porque eles têm uma visão totalmente diferente, né? Que, tipo, a igreja acabou minha vida, como é que é discipular um novo convertido, assim, cara? Mostrar pra eles que Deus é maravilhoso servir a Deus, né? Que o mundo oferece tanta coisa, né? Isso. Então, como que discipular um jovem novo, assim, cara? Se a gente parar para olhar com olhos humanos, né? O mundo é muito legal. As coisas que tem no mundo são muito interessantes, né? E mais ainda para os jovens, né? Para os adolescentes, tudo é muito interessante. Tudo é muito chamativo. Então, assim, essa mensagem que eu mandei para ti, que você leu ali para mim, eu achei isso... Foi muito legal você ter guardado, eu fico feliz. É o mesmo processo com eles, né? É fazer eles entenderem, né? Ajudar eles, na verdade, para que eles entendam que tudo é um processo, né? Que a coisa não muda da noite para o dia, né? A gente não muda tudo da noite para o dia. A partir do momento que eles aceitam Jesus, que as coisas vão começar a mudar na vida deles. Mas que eles tenham a consciência que, a partir do momento que eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, algo diferente eles têm ao seu favor, que até então eles não tinham. Que é o quê? É o perdão, é o amor incondicional, né? É o poder do arrependimento, porque eu acho que esse é o grande ponto. Eles entenderem que, se eles realmente se arrependerem das coisas, se arrependerem, né, dos seus pecados, entregarem suas vidas, né, verdadeiramente a Jesus,
algo diferente começa a surgir no coração deles. E aí sim, ir alimentando eles de palavras. Né? Muitas vezes a gente só fala das palavras, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus ensina, Deus é justiça, né? Deus é sabedoria. E tentar ensinar a eles, através da palavra, da ministração da palavra, né? Algo que eles realmente possam trazer para a vida deles. Que realmente possa ficar gravado no coração deles. E aí sim, pela sua própria consciência e somado àquilo que o Espírito Santo vem fazendo na vida deles, aí sim eles começam uma caminhada mais madura, né, em relação às coisas de Deus. Então tudo é um processo. Né? A gente às vezes quer viver o propósito, mas a gente não está disposto a viver o processo. Então esse é o grande... fazer eles entender isso, fazer a gente entender, qualquer novo convertido entender que existe um processo é o principal ponto. Falando em processo, quando eu fazia fotografia, né, quando eu parei, e Deus falou assim, quando Ele te frustra os teus planos, né? Ele te frustra os teus planos, Ele vem e te apresenta um novo plano, o plano dele, né? Então foi isso que aconteceu com a minha vida, né? Para mim apresentar um novo processo na minha vida, como tu tá falando, né? Eu fui lá, tive que esperar, tive que ler a Bíblia, entender, né, para me falar de Deus hoje. Cara, seguinte, como é que é um café, um testemunho? Eu tô com meu café aqui, o café tá bom? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, eu só vim por causa do café. Quer mais café? Tem café aqui. Como é que é um café, um testemunho? A gente separamos um testemunho maravilhoso para edificar as pessoas. Então, você conta testemunho e uma mensagem depois para pessoas, tá bom? Glória a Deus. Então é o seguinte, pega o teu café aí, que chegou a hora do testemunho do Alan. Então um café e um testemunho. Agora é contigo, mano. Conta, nós vamos só ouvir aqui agora. Glória a Deus. O meu testemunho, assim... por que eu falei para você que eu fui convencido e não convertido? Quando você me convidou pra gente participar aqui, falar sobre o chamado, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso. E eu fiquei, mas quando é que Deus me chamou? Na verdade, Deus sempre me chamou. Eu cresci num lar cristão católico. A minha mãe foi catequista, né? Deu aula de catequismo. A minha avó, por parte de pai, sempre me incentivou a estar na casa de Deus. Eu fui coroinha. Eu cantei no coral da igreja quando eu era criança. Eu participei de grupo de pré-adolescentes, de adolescentes. Participei de grupo de jovens. Só que o mundo me apresentou algo muito mais legal para mim naquela época, que eu imaginava, né? Que era muito mais legal. Então, com 14 anos, eu tomei o meu primeiro porre, né? Eu lembro que eu fui numa festa e o meu primeiro porre, digamos assim, né? Eu fiquei bêbado com cerveja quente, com 14 anos. E eu tenho um histórico na família. Meu pai, e eu posso falar isso aqui porque a gente sempre conversa sobre isso. Meu pai é um alcoólatra em recuperação, né? Ele é um alcoólatra em recuperação há quase 30 anos. Mas ele sempre fala que ele está em recuperação. Porque ele mesmo diz que se ele tomar um gole, é o suficiente para cair de novo, né? E o meu avô, por parte da minha mãe, nesse caso, também sempre sofreu com alcoolismo, né? Desencadeou inúmeras doenças e teve uma vida bem difícil. E aí, com 14 anos, eu entrei pro mundo da festa, da bebida. E eu sempre sofri com isso. Então, eu me considero um alcoólatra em potencial e em recuperação. Hoje eu não bebo nada. Não bebo um gole de vinho, não bebo um gole de cerveja, porque eu sei que se eu beber, outras coisas vão desencadear. Então, o que aconteceu comigo? Dos 14 anos até praticamente meus 30 anos, eu vivi uma vida sempre na festa, né? Na festa. Eu fui casado pela primeira vez, o meu casamento atual é o meu segundo casamento. A minha primeira filha, minha filha mais velha, de 17 anos, é fruto do meu primeiro casamento. Eu casei muito novo e eu fiz muita besteira mesmo. E destruí esse primeiro casamento, né? E eu posso falar aqui porque, graças a Deus, hoje a gente tem uma relação com a minha esposa sarada, curada, né? E com a minha esposa atual também. Então, eu destruí esse meu primeiro casamento, né? E as coisas deram tudo errado. E aí, falando do testemunho em si, eu lembro que chegou um determinado momento na minha vida, porque assim, eu sou de Joinville,
Eu saí de Joinville, eu fugi dos meus problemas, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, depois eu morei um tempo em Porto Alegre, e morei um tempo em Jaraguá do Sul, e depois fui morar em Balneário Camboriú. E aí, lá em Balneário, já com a minha atual esposa, né? A gente só vivia junto, a gente não era casado. E eu lembro de várias vezes se ver assim na cama deitado, orando a Deus, mas na minha cabeça isso não era, né, orar a Deus. E eu dizia para Deus, eu olhava para minha filha e eu via o quanto a minha vida estava assim perdida mesmo. E eu dizia para ele assim, Senhor, eu sei que eu vou pro inferno. Eu sei que eu vou pro inferno. Eu já tenho essa consciência. Mas guarda a minha filha que não tem nada a ver com isso. Guarda a minha esposa porque a culpa é minha. Guarda a minha ex-mulher porque a culpa é minha. Guarda a família dela, guarda a minha família. Não permita que eles sofram por conta dos meus pecados. E isso era muito duro falar. Você você chegar e ter a consciência de que você ia viver a eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre, né? E isso era muito duro. Então, aquilo começou a queimar muito no meu coração. E eu não sabia, mas já era Deus tratando, né, a minha vida. E aí, um belo dia, eu estava na sacada lá do apartamento que eu morava lá em Balneário, e eu ouvia uma música diferente. Era um som diferente. Parecia ser uma festa, mas ao mesmo tempo não tinha música, não era uma música de festa. E aí eu fiquei, mas que som é esse, né? Fiquei bem intrigado, assim. Aí num outro dia começou o som. Aí eu falei, eu vou atrás desse som, vou descobrir o que é. Porque parecia ser uma balada, mas não era uma balada. E aí eu passei na frente de uma igreja, né? Aí eu vi aquele som tocando, eu falei, isso aqui é da igreja. Aí a igreja era uma igreja muito simples, era um sobrado, assim. E na frente da igreja tinha vários desenhos, né? Da galera surfando, de skate e tal. E aí era Bola de Neve Church, né? Eu falei, que legal isso aqui, né? E como eu gosto de praia, né? E gosto de surf e tal. Falei, que legal, eu vou pesquisar isso aí na internet. Isso há mais de 10 anos. Aí pesquisei na internet, vi que era uma igreja. Falei, vamos lá. E eu convidei minha esposa para ir. Mas tem um detalhe. Quando eu e minha esposa atual, a gente namorava, ela me convidou uma vez para ir na igreja dela. Porque ela também, ela nasceu num lar, ela já era cristã, evangélica, mas também se desviou do caminho, né? E ela falou, vamos na igreja. Não. Aí eu falei para ela, nunca vou na tua igreja. Você vai na tua, eu vou na minha. Nunca vou. E aí eu cheguei em casa e falei para ela, vamos lá sabe o som que eu te falei? Sei. Então é uma igreja, vamos lá. Uma igreja? Eu falei, vamos lá. Aí eu convidei ela para ir para a igreja. E aí eu cheguei lá, a luz meio apagada, foto de imagem de surf, de praia na parede. Eu falei, que negócio mais doido isso aqui, né? Rapaziada cabeluda, de bermuda, chegando com skate na mão. Eu falei, coisa bem doida isso aqui. E no segundo culto eu tava lá na frente orando a Deus, né? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. E aí a partir daquilo ali a minha vida começou a mudar. Mas foi um processo. Isso foi, se eu não me engano, em 2009, né? Em 2009. E aí, de 2009 até 2010, eu fui algumas vezes, assim, né? Mas eu fui caminhando, mas muito lentamente. E aí, em 2010, no Réveillon de 2009 para 2010, eu e minha esposa, nós estávamos indo para Bombinhas para passar o Réveillon, e no meio do caminho a gente sofreu um acidente, né? Eu me perdi numa curva, e nessa curva tinha um açude, assim. O açude não estava tão cheio, mas tinha bastante água. E a gente capotou o carro, tava só eu e ela, a gente capotou o carro e caímos de cabeça para baixo, lá. E ela logo saiu, mas eu fiquei preso no cinto de segurança, e a primeira coisa veio na minha cabeça que eu ia morrer. E eu não tinha consciência também de que ali eu já iria pro céu, né? E aí eu falei para Deus, Deus, não me deixa eu morrer aqui, né? Não me deixa eu morrer aqui. E nessa hora eu liberei o cinto e consegui sair. E aí a partir daquilo ali a minha vida realmente começou a mudar e as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. A gente teve um ano de 2010 muito difícil. Depois a gente foi agraciado com a gravidez dela, da minha filha, que hoje vai fazer 10 anos. Né? E aí as coisas começaram a mudar literalmente. Mas tudo foi um processo. Então, assim, e de um tempo para cá, né, um tempo depois, eu entendi que Deus não havia me chamado quando eu comecei a liderar. Porque, assim, eu fui convidado pelo pastor para liderar os pré-adolescentes.
Mas quando foi para dar aula de doutrina cristã, antes disso, eu que me coloquei lá para líder da época, né? E aí Deus falou com isso no meu coração. Diz, ó, eu sempre te chamei. Eu sempre te chamei. Você que nunca me ouviu. Né? Então, desde quando você era criança, eu já tinha te chamado. Mas você se perdeu, né? E hoje você tá aí de volta, né? Então, eu me comparo assim... Não me comparo, mas eu vejo muito isso. Me chama muita atenção na parábola do filho pródigo. Eu sou um filho pródigo. Né? Eu abandonei a minha família, o meu pai. Eu fui para o mundo. Eu aproveitei aquilo que o mundo tinha. Mas eu caí, eu me sujei. Eu fiquei, né, lamaçado. Mas, graças a Deus, tive a consciência de... Eu não, né? Deus me chamou de volta. Deus me chamou, eu ouvi. E hoje estamos aqui dando esse testemunho, tomando esse café aí. Pra honra e pra glória de Deus, né? Glória a Deus, Glória a cara. Deus. Que conversão linda, né, cara? Cara, eu tô muito contente com esse chamado. Eu tô muito feliz. E eu queria que tu deixasse um versículo da Bíblia e uma mensagem para as pessoas aí, para fortificar as pessoas que estão assistindo em casa agora, né? Precisa de uma mensagem, né? A ideia é essa, levar o testemunho e uma mensagem para as pessoas, né? Bah. E... Meu, que benção, né? Esse do carro aí foi terrível, hein, cara? Isso foi... Consigo sentir o cheiro da lama ainda. Nossa, eu fui longe aqui, cara, e eu fiquei imaginando como que Deus é bom. Aquele momento que tu tava ali, tu falou, cara, eu vou morrer, e Deus fez que tu soltasse o cinto, cara, e ali começou tua nova vida. Deixa uma mensagem para as pessoas, depois desse café quentinho, desse pão quentinho, uma mensagem para pessoa, para abençoar as pessoas que estão em casa. Glória a Deus. Separou. O que eu trouxe, o versículo que eu trouxe, existem 2 versículos na Bíblia que realmente assim mexem muito comigo, que é João 3,16, né? E quando a gente para analisar esse versículo, né? E tenta entender o amor que Deus tem por nós, a ponto de entregar o seu único filho, né? Para morrer por cada um de nós, realmente a gente começa a enxergar tudo de uma maneira diferente, né? Dizem que esse é o versículo central da Bíblia, e realmente para mim, a partir do momento que eu comecei a entender, porque o amor de Deus a gente nunca vai entender, né? Por mais que a gente tenha aí uma consciência do que possa ser, eu sou pai, vou ser pai do meu 4º filho, da minha 4ª, né, uma menina, mas jamais eu vou ter o mesmo amor por eles que Deus tem por nós, né? Então isso faz realmente algo diferente. E um outro versículo que para mim faz uma grande diferença, eu acho que esse é um grande divisor de águas na vida de cada um de nós, tanto para aqueles que querem caminhar com Cristo, como aqueles que desejam, de repente, liderar, desejam discipular, né? Porque Jesus, quando ele dá a ordem de ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos, ele dá ordem para nós, né? Aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, né? Nós temos o dever de ir por todo mundo, e esse todo mundo pode ser aqui na Penha, pode ser em Pissarras, pode ser no sertão nordestino, né, brasileiro aqui, pode ser fora do país, e por todo mundo realmente pregar o evangelho e fazer discípulos, e que essas pessoas continuem pregando o evangelho, né? E o grande divisor de águas para minha vida está lá em Lucas capítulo 9, versículos 23 até o 27, diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Aqui Jesus nos ensina a tomar a nossa cruz dia a dia, a viver o processo, né? E eu acho que isso a gente sempre tem que... Todos os dias quando a gente acorda, a gente tem algo novo
a viver, tem algo novo a aprender e tem algo novo a passar. Tem mais uma parte desse processo. A palavra fala, né, de que aquele que iniciou a boa obra, né, ele é fiel para cumprir. Então, nós vivemos a nossa vida inteira buscando a eternidade. Mas todos os dias a gente tem que tomar a nossa cruz, todos os dias a gente tem que renunciar o nosso eu, todos os dias a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados, todos os dias a gente tem que ter a consciência que Deus nos amou de uma maneira que nós não entendemos, a ponto de dar o Filho dele para morrer por cada um de nós, né? Para que a gente possa servir, para que a gente possa liderar, para que a gente possa discipular, para que a gente possa viver realmente essa vida cristã. Não é fácil seguir a Deus. Muitos dizem, é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil renunciar. Quando a gente olha com os nossos olhos humanos, realmente não é fácil, né? Mas, quando a gente renuncia o nosso eu, quando a gente toma a nossa cruz, quando a gente segue dia a dia caminhando em direção a Cristo, né? Ele vai aliviar o nosso fardo, ele vai aliviar as nossas dores, ele vai aliviar a pressão que a gente está vivendo pelo mundo, né? E vai nos conduzir até a eternidade. Mas é importante a gente ter esse entendimento. E é isso que eu queria trazer hoje. Cara, né? muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter abençoado o nosso podcast aí, nosso canal, cara. Muito obrigado. Cara, se esse testemunho te edificou, manda pra alguém, compartilha com todo mundo, né? Muito bom. Cara, lembrando, cara, que você é um testemunho, você é importante pra nós contar o teu testemunho aqui, tá bom? Amém. Cara, muito obrigado por esse pão quentinho, cara. Muito obrigado mesmo, de coração, cara. Foi um prazer te receber aqui. Imagina. Eu que agradeço aí. Convida a galera pra vir assistir esse filme aí, então, esse galera, vídeo aí. Se você assiste aí o podcast, dá um like, compartilha, manda pra todo mundo, né? Se o meu testemunho te impactou, amém. Mas outros testemunhos que vieram antes do meu, outros testemunhos que virão depois do meu também, né, impactarão aí gerações e gerações para honra e para a glória do Senhor. E Júlio, obrigado aí mais uma vez. Para mim é uma honra, um prazer, né, e poder estar participando desse momento aí com vocês aí. Amém, glória a Deus.